uma democracia, quem tem a missão de terminar o iter, o caminho do direito, dar a última palavra. Nós somos tendenciosos a dizer que é o judiciário, mas como já estudamos também no legislativo, também no executivo, cada um tem sua missão institucional. Daí a relevância do debate recente que houve no Supremo Tribunal Federal acerca da reeleição dos presidentes das casas legislativas do Congresso Nacional, já que demonstrou a importância que tem cada poder de manter-se na sua posição, realizando as suas atribuições, e com isso eles estão fazendo a guarda da Constituição, que não é atribuição exclusiva do Supremo, mas o guardião da Constituição é o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Vimos as atribuições do Executivo no que diz respeito a Estado de Defesa, Forças Armadas, Estado de Sítio, intervenção, e vamos ver hoje no que diz respeito à Justiça, nas funções essenciais da Justiça. O Legislativo, nós vimos como ele é um guardião da Constituição e da democracia, na medida em que faz as leis que dão vida, que, de certa maneira, podemos dizer, interpretam a Constituição. E o Judiciário, nós vamos falar hoje. Vou falar aqui da estrutura constitucional do Poder Judiciário. A Constituição, e nós vamos fazer bastante uso dela aqui, coloca como órgãos do Poder Judiciário. Órgão é uma expressão que surge no começo do século XX, a teoria do órgão, para designar estruturas que não têm uma vida própria enquanto personalidade jurídica, mas funcionam para dar vida a outra. Então, são órgãos do Poder Judiciário. O Supremo Tribunal Federal, depois nós vamos incluir aqui, pela conhecida emenda da reforma do Judiciário, o Conselho Nacional de Justiça, temos o Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal Superior do Trabalho, que estava lá atrás, os Tribunais Regionais Federais, Juízes Federais, Tribunais Juízes do Trabalho, Tribunais Juízes Eleitorais, Tribunais Juízes Militares, Tribunais Juízes dos Estados, do Distrito Federal e Território. É interessante observar que a Constituição menciona como órgão os juízes. O cargo de juiz não é a pessoa, mas o cargo de juiz é um órgão do Poder Judiciário. Não é a vara, não é a secretaria, não é a seção judiciária federal, por exemplo, é o juiz. O cargo que ele ocupa considera-se órgão do judiciário. É assim que está redigida em nossa Constituição. Quero mostrar a vocês aqui. Eu coloquei como título desse slide o Judiciário na visão do STF, porque é um organograma retirado de um documento do STF sob a presidência do ministro Gilmar Ferreira Mendes. Vocês observam que há uma estrutura que visivelmente é encabeçada aqui pelo Supremo Tribunal Federal, como superior a todos os outros, tendo ao lado o Conselho Nacional de Justiça, o STJ, TSE, TST, STM, Tribunais de Justiça dos Estados, Tribunais Regionais Federais, Tribunais Regionais Eleitorais, Tribunal Regional do Trabalho, Juiz de Direito, Juiz Federal, Juiz Eleitoral, Juiz de Trabalho e Juiz Auditor. Vamos fazer uns comentários gerais e depois destrinchar alguns aspectos. Observem que aqui nós temos as diversas instâncias judiciais e é interessante observar a nomenclatura que se dá aos ocupantes de cargos nessas esferas. Aqui no STF, STJ, que são os órgãos de cúpula, nós temos os ministros, designação que também é adotada para os tribunais superiores. A expressão tribunais superiores vai pegar o eleitoral, o trabalhista, o militar. Aqui, nessa esfera aqui, nós temos o Tribunal de Justiça, cujos membros são chamados de desembargadores, numa alusão à estrutura constitucional portuguesa, quando você tinha o recurso de embargo, equivalente à nossa apelação, e você tinha o desembargo, que era quem julgava tal recurso. Então, nós temos os desembargadores, que podem ser da Justiça Estadual, ou, apesar da Constituição se referir a juízes do tribunal, nós temos também, por hábito e determinação dos próprios tribunais, a expressão
desembargadores federais. Aqui temos a Justiça do Trabalho, na segunda instância, o que a gente chama de segunda instância, que serão os desembargadores do trabalho. E aqui nós temos o Tribunal Regional Eleitoral, que é uma estrutura emprestada de outros órgãos, e nós temos os juízes do TRE. Na primeira instância, nós vamos ter o nome do cargo de juiz de direito, aqui, juiz federal, juiz eleitoral, que não existe esse cargo enquanto provimento autônomo. São magistrados estaduais que ocupam essa função, né, são juízes de direito que ocupam a função de juiz eleitoral. Aqui o juiz de trabalho, né, e o juiz auditor militar. Dois aspectos que eu gostaria de salientar para vocês nessa estrutura. Primeira é que, em termos históricos, precisamos entender o surgimento dessa divisão STF-STJ. Antes da Constituinte de 86 e 88, nós tínhamos o STF, que acumulava muito poder. Houve movimento para criar uma Corte Constitucional no Brasil, que foi abortado por forte pressão dos ministros do Supremo Tribunal Federal, da época, com o receio de que houvesse perda do poder. Então, não foi criada uma Corte Constitucional, o STF não é uma Corte Constitucional, isso é um outro modelo, funciona de outra maneira, mas ele tem elementos, sim, desse sistema de cortes, mas definitivamente não é uma Corte Constitucional. Então, há o STF e o STJ. O STJ foi criado com uma repartição de atribuições do STF. Nós temos uma tradição na justiça brasileira de, conforme você tem uma quantidade maior de processos, em vez de você diminuir os processos, aumentar a velocidade de julgamento, reduzir a quantidade de recursos, você simplesmente aumenta o número de órgãos judiciários. Então, você teve uma partição desse órgão em STF e STJ, dividindo as atribuições deles. Um ficou com as questões constitucionais e esse com as questões infraconstitucionais em última instância. Eles não são, em regra, órgãos recursais, por mais que tenham uma quantidade de recursos muito grande para julgar, que toma toda a sua pauta. Mas eles são órgãos de uniformização jurídica. O papel deles não é verificar se a decisão foi justa ou não, a não ser nos processos em que eles têm competência ordinária. Mas, em regra, a competência deles é verificar se a interpretação está de acordo com a harmonização do direito. Porém, se o fato em si levava àquela interpretação, isso aí é matéria para as instâncias que antecedem. É importante também não confundir instância com entrância. Entrância é uma questão administrativa de estatura administrativa e jurídica de uma comarca, por exemplo, que é como se divide a competência territorial da justiça estadual. Já instância é o nível de apreciação jurídica. Em regra, nós trabalhamos com instâncias ordinárias, a primeira instância e o recurso. Pareceria simples, que de todo processo que você tivesse, você dava entrada e tinha um recurso para decidir. Porém, a estrutura brasileira permite que, em alguns casos, até o mesmo desembargador reaprecie o mesmo assunto com a mesma decisão até 5 vezes. Nós temos uma quantidade de recursos realmente desnecessária e muito grande, mas há várias tentativas e sistemas que minimizam essa questão. Voltando aqui. Então, a instância ordinária, que aprecia os fatos, ela é a primeira instância, juiz de direito, juiz federal, eleitoral, juiz de trabalho, juiz auditor, em regra. Há exceções em que a primeira instância será no tribunal, como vocês estudarão nas disciplinas de direito processual, e nós temos a segunda instância. A partir daqui, nós chamamos de instâncias extraordinárias. Bom, outro aspecto a lembrar é que a justiça eleitoral, ela é uma justiça que utiliza para sua composição membros de outros ramos, já que seu grande enfoque é sazonal, é de acordo com o período eleitoral e com o momento eleitoral, onde há maior aumento de demanda. É um caso de acumulação de cargo, porque o magistrado que está na justiça eleitoral continua na outra função. Uma acumulação que nem é expressamente prevista na Constituição, mas que, historicamente, funciona dessa maneira. Vamos aqui pedir ajuda, vamos dividir um pouco esse organograma aqui de uma maneira.
para facilitar o entendimento. Esses dois órgãos aqui de cúpula, eles são o que nós podemos chamar de tribunais de federação. Eles não são da União, não são do Estado, não são dos municípios. Ele é mantido financeiramente pela União, mas, na verdade, sua competência é federativa. Basta lembrar que uma súmula vinculante editada pelo STF tem a força equivalente a uma lei, apenas que votada só por 11 mil pessoas, e vale para todos os entes federados, coisa que o Congresso Nacional, por exemplo, ele não pode fazer uma lei que obrigue o município. O Supremo Tribunal Federal pode fazer uma súmula vinculante que obriga todos os entes federados. Reflexões são possíveis sobre esse tema, mas nesse momento eu quero mostrar essa estrutura. Então, esses são órgãos da federação. Aqui eu tenho a Justiça Estadual e a Justiça Federal. A Justiça Estadual e a Federal. A Justiça, isso aqui decorre de uma ideia de federação, dividida entre Estados e União, como o Brasil foi até 88. Então, não há um judiciário municipal. Quem é que atua no município? O juiz de direito. Suas áreas de atuação territoriais, denominadas comarcas, elas podem abranger um município ou mais de um município, e elas são o alcance do judiciário no âmbito municipal. Então, nós temos a justiça estadual, em respeito à ideia de federação. O judiciário, o Estado tem que ter o poder de decidir sobre as próprias leis que ele edita, e a justiça da União, muito criticada historicamente, porque teria sido criada para dar privilégios à União, de ter a sua própria justiça, mas que, na prática, revelou-se bastante autônoma sob esse aspecto. Então, aqui eu tenho a Justiça Federal. A Justiça Federal, ela não se divide em comarcas. O juiz federal, ele é agrupado com outros magistrados federais em seções judiciárias, que, via de regra, correspondem a um estado. Cada estado é uma seção judiciária. Aqui em Natal, nós temos a sede da seção judiciária e nós temos subseções para facilitar o acesso do jurisdicionado em cidades como Açu, Mossoró, Pau dos Ferros. Nós temos subseções. Ceará Mirim. Bom, então essa é a estrutura. Cada causa que a pessoa tenha, cada questão que surja, tem um juiz natural, é o princípio do juiz natural, que será tirado dessa estrutura. Nós temos aqui as justiças especiais. Essa daqui, estadual e federal, é a justiça comum para todas as causas. Observando que dentro da justiça comum, a justiça federal, ela é especial em relação à justiça estadual. Por quê? Porque, de acordo com o que diz o artigo 109 da Constituição, de acordo com o assunto que você está a debater, se envolver de maneira mais direta, e o grande motivo, interesse da administração pública federal direta ou indireta, essa questão será deslocada para a Justiça Federal. Além disso, dentro de cada uma da Justiça, as questões penais também guardam especialidade em relação às questões cíveis, em geral. Mas temos propriamente as justiças especiais, que vão ser a eleitoral, a trabalhista e a militar. A Justiça do Trabalho, ela se organiza em regiões. Essas regiões antes abrangiam vários estados, mas hoje cada estado é uma região também, e já há estados como São Paulo com mais de uma região. Cada região tem um tribunal. Bom, queria ainda fazer um adendo sobre essa estrutura a do STJ. Quando o STJ foi criado, ele teve a sua composição feita mediante a promoção de juízes de um tribunal que foi extinto em 88, que chamava Tribunal Federal de Recursos, que era um tribunal bastante respeitado e era a segunda instância da Justiça Federal. Ele era um só tribunal, uma só segunda instância funcionava em Brasília, eles foram promovidos a ministros do STJ. E o Tribunal Federal de Recursos foi extinto. No seu lugar, foram criados tribunais regionais federais para poder dar conta do volume. Como eu disse, sempre no Brasil se adota a solução de criar mais, e já está autorizado por emenda a criação de outros tribunais. Então,
os tribunais regionais federais. Por exemplo, atualmente nós temos 5 regiões federais. O Rio Grande do Norte ele está incluído na 5ª região federal, então se alguma demanda jurídica proposta na Justiça Federal no Rio Grande do Norte sofrer um recurso, esse recurso vai ser julgado pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, cuja sede é em Recife. E aqui, separados, estão os tribunais superiores. Alguma dúvida? Prossigamos. Eu gostaria de fazer uns adendos. Hoje, nós temos a Justiça Especial, os juizados especiais. Os juizados especiais são para causas de menor complexidade, a competência deles é absoluta. Isso significa que, se uma determinada demanda se insere no que legalmente se prevê como uma causa de menor potencial ofensivo ou de menor impacto financeiro, automaticamente ela é da competência do juizado especial. O juizado especial funciona dentro da Justiça Estadual e dentro da Justiça Federal, em paralelo à estrutura normal. Você dá a entrada, há sempre uma vara designada como juizado especial, com juízes, ou mais juízes. Essa causa de juizado especial, na comarca onde não há vários juízes, não há uma designação específica, talvez pelo volume menor da demanda, um juiz só funciona cuidando da vara comum e do juizado especial, porque tem um ritual próprio o processo do juizado especial. E em caso de recurso, por exemplo, o recurso que a gente denomina recurso nominado, ele é julgado por uma turma recursal. E dessa decisão da turma recursal, não existe previsão de recurso. Pela Organização Recursal Brasileira, em regra, o único recurso cabível vai ser, em hipótese excepcional, recurso extraordinário direto para o Supremo Tribunal Federal. Então, é uma justiça bastante célere. Tende a ser, e em muitos locais é célere. Claro que há diversas realidades e que pode se tornar lento, mas é uma instância em que você entra, a lei tem um procedimento simplificado, menor quantidade de recursos, tramitação mais ágil, hipóteses de julgamento mais facilitadas, e, se a pessoa não concordar, recorre à turma recursal, sabendo que, se perder novamente, pode ser condenada a pagar honorários. Já na primeira instância, a parte não paga custas, nem a condenação em honorários. Isso para desestimular o recurso mesmo. E, se a pessoa perder, excepcionalmente vai entrar com recurso extraordinário, que nem sempre é aceito. Então, é uma prova de que podemos estabelecer um processo com o judiciário mais rápido. Umas observações a ser feitas. Primeiro, sobre a ideia de justiça. A palavra justiça é como, historicamente, a ideia de justiça do poder divino foi transferida para o rei, que transferiu para o juiz, que era a seu mando, e isso é típico dos países ibéricos, chamar o judiciário de justiça. Então, a expressão acesso à justiça tem dúplice sentido. Primeiro, a ideia de acesso à justiça, que, portanto, não é justiça enquanto valor, não é privilégio do judiciário. O acesso à justiça é um dever da administração, do legislativo e do judiciário. É o dever de fazer com que todos tenham acesso a uma ordem jurídica justa. Ou então você vai admitir que o administrador comete uma ilegalidade, o cidadão peticiona, exercendo seu direito de petição e dizendo que tem aquele direito, que aquilo é legal, e o administrador diz, vá ao judiciário. Isso é completamente sem sentido, sem lógica, e é dever do administrador praticar o acesso à justiça, fazendo com que as suas decisões administrativas sejam justas. Da mesma maneira, o legislativo. Então, há uma diferença entre acesso à justiça e grau de acessibilidade ao judiciário. Até porque nós, juristas, somos preparados para atuar no executivo, no legislativo e no judiciário, por mais que o foco fique em cima do judiciário, pelo caráter próprio mesmo, por sua atribuição de resolver demandas, o que também existe nos outros, mas também até pelos que tentam concursos para as carreiras do judiciário. Mas não é exclusivo do judiciário acesso à justiça, por isso que é equivocado utilizar a expressão acesso à justiça como acesso ao judiciário. O que existe é o
do Poder Judiciário, muitas vezes escorado nesse artigo 5º, inciso 35 da Constituição, que é um comando para o legislador, uma proteção do cidadão, né, para que o legislador não impedisse que o cidadão comum fosse ao judiciário. Então, a lei não excluirá da apreciação do judiciário lesão ou ameaça a direito. Lembrando que isso não quer dizer que a lei não possa criar determinados procedimentos para a pessoa ir ao judiciário. Sim, isso há. Não pode ser um procedimento ao ponto de ser um obstáculo. Não pode exigir que a pessoa primeiro se submeta a uma punição para depois discutir a punição. Mas é possível, sim, estabelecer dentro do Estado Democrático de Direito, dentro do que nós denominamos devido processo legal, e a expressão devido processo legal não tem sentido jurídico próprio, é uma expressão guarda-chuva que significa exclusivamente, rigorosamente, preste atenção no que estou dizendo, Estado Democrático de Direito. Não há diferença teórica entre a expressão Estado Democrático de Direito e a expressão devido processo legal. É a ideia de você respeitar democraticamente leis elaboradas democraticamente. Ponto. Então, há uma ideia, isso aqui é uma lei, não é uma ideia de que isso é o acesso à justiça. Não, isso não é acesso à justiça. Isso aqui é uma regra de inafastabilidade da prestação jurisdicional, que o legislador não pode atrapalhar o acesso ao judiciário. O que a gente vai encontrar é, por exemplo, no artigo 102, quando fala da competência do Supremo, dizendo que o Supremo julga recursos, que no 105, que o Superior Tribunal de Justiça julga recursos. Isso dá uma ideia de duplo grau de jurisdição. Ele não é obrigatório. Inclusive, em causas de menor potencial na Justiça do Trabalho, por exemplo, você não vai ter recursos. Não existe a obrigatoriedade de haver recurso. A única obrigatoriedade é nos locais em que a Constituição falou, e a gente encontra aí no 102 e no 105. É o que se chama de duplo grau de jurisdição. Onde a Constituição não falou, cabe ao legislador decidir se vai existir ou não recurso de alguma ação. Lembrando que já falamos aqui, que a Constituição traz também a figura da justiça desportiva, e ainda existe uma previsão que a União, no Distrito Federal e nos territórios e estados, eles vão criar justiça de paz, remunerada, composta de cidadãos eleitos pelo voto direto, universal e secreto, inclusive a idade mínima está prevista lá no início da Constituição, de 21 anos, com mandato de 4 anos. Para que esse cargo de juiz de paz? Para celebrar casamento, né, verificar a habilitação para também as questões de direito de família, exercer atribuições conciliatórias sem caráter jurisdicional e outras previstas na legislação. Não temos essa estruturação legal da justiça de paz. Eu vou agora passar para vocês aqui algumas observações gerais sobre o judiciário que estão na Constituição. Vou compartilhar convosco a Constituição e fazer um passeio no bosque constitucional acerca das previsões constitucionais que são próprias do Poder Judiciário. E aqui vocês encontram no artigo 93, o Estatuto da Magistratura, as regras básicas, o ingresso na carreira por concurso, as regras de promoção por antiguidade e merecimento, para evitar que alguém seja perseguido, promoção por 3 vezes consecutivas ou 5 alternadas em lista de merecimento, as regras para promoção do merecimento, cursos para aperfeiçoamento dos magistrados, regras para aposentadoria, o juiz residirá na comarca, salvo autorização do tribunal. Então, nós encontramos várias regras que vocês devem ler para entender essa importância constitucional da função do magistrado. O número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional à demanda judicial e à população, e a distribuição de processo será imediata, em todos os graus de jurisdição. Se deu entrada no processo, tem direito a que um juiz examine. O artigo 94 traz a regra do famoso quinto constitucional. O que é isso? É que um quinto no TRF, no Tribunal de Justiça e no Tribunal do Distrito Federal e Territórios, e também vai haver mais à frente uma regra na Justiça do Trabalho,
vai ser de membros do Ministério Público com mais de 10 anos de carreiras e de advogados com notório saber jurídico e reputação ilibada. Então, ou membros do Ministério Público ou advogados, alternadamente, vão ocupando essa vaga do que se denominou quinto constitucional. É muito discutido, alguns dizem que traz mais democracia e areja, a expressão é essa, o judiciário com a visão de outra forma. Outros dizem que leva para a função profissional de julgador pessoas que não acompanham e não têm a devida formação, como hoje em dia existe para os magistrados, né? E, portanto, traria dificuldades ao funcionamento. Garantias da magistratura que não são do juiz, são, na verdade, da sociedade, são prerrogativas colocadas em prol da sociedade. Vitaliciedade, né? O que é que significa? Que adquirida após 2 anos de exercício, e a perda de cargo depende da deliberação do tribunal ou de sentença judicial transitada em julgado. Inamovibilidade, salvo por interesse público e ouvido, não é aleatoriamente, não. Para poder ser removido de um lugar para o outro, tem que ser decisão por maioria absoluta do tribunal. Então, irredutibilidade do subsídio. O juiz não pode exercer outra função, salvo de magistério, nós temos vários juízes que são professores nossos aqui, receber participação ou custas em processo, ou dedicar-se à atividade político-partidária. Ainda, não pode receber auxílio ou contribuição de pessoa física, entidade pública ou privada, ou exercer advocacia quando se afasta da função de magistrado antes de 3 anos, é uma quarentena aí para isso. O 96 é uma competência, inclusive, de iniciativa legislativa dos tribunais. A Constituição, é clara, é o magistrado, então é o cargo de juiz. O juiz não pode se dedicar à atividade política partidária, o magistrado não pode, e há previsão semelhante também para o membro do Ministério Público. Mas o servidor da Justiça pode, observadas as regras da Lei 8.112, por exemplo, no caso da Justiça Federal, o regimento jurídico dos servidores públicos do Estado, né, para poder exercer. E os procuradores podem também se candidatar, observando as regras também do regime jurídico dos servidores públicos, que exige afastamento, mas depois retorna ao cargo. A imparcialidade ela é prevista em legislação. E na Constituição é decorrente da harmonia entre os poderes, já que você não pode ter a captura de um poder pelo outro. O canto mais expresso onde isso vai estar, não, é nesse artigo e nesse inciso que a gente leu agora, que vem da participação político-partidária. O magistrado ele deve ser neutro. Não precisa estar na Constituição. A Constituição é o local de estar as coisas que precisam ser mudadas. O que é óbvio não está. Por exemplo, controle difuso de constitucionalidade. Ele não está em canto nenhum da Constituição. Alguns processualistas se esforçam, mas é tentar tirar leite de pedra. Não está. Por que não está? O Barbosa explicou. Porque é do próprio sistema. O sistema se estrutura nisso. Então, não precisa estar na Constituição, o que é da essência dele. O que não precisa ser dito. Então, a estrutura judicial é de neutralidade. É você chegar para falar com o magistrado e ver, e quando abre a porta, está o magistrado aos abraços com a outra parte contrária. Isso, no mínimo, causar-lhe-á um mal-estar. Isso não é adequado. Nós sabemos que não podemos querer, nem devemos desejar que as pessoas sejam neutras, apáticas diante da realidade e não tenham opinião pessoal. Mas o judiciário, dentro do devido processo legal, assume o compromisso jurídico de tratar as partes com igualdade. Isso inclui o servidor público encarregado disso, que a gente chama especificamente uma categoria de agente político, que é o magistrado. O servidor público, o agente político, ele tem a obrigação de tratar com igual respeito as duas partes, sem favorecer ou dar demonstração em favor de uma e de outra, respeitar por igual os prazos, não atuar em processos dos quais tenha mínimo contato com a outra parte, né, para dar essa igualdade, pelo menos formal, no tratamento. Regra muito importante é o do artigo 97, a chamada reserva de plenário. Só pelo voto da maioria absoluta de um tribunal é que se pode declarar a inconstitucionalidade de uma lei. Certo? Porque é uma coisa muito importante, presume-se a constitucionalidade, então, sem a maioria, você não pode decretar que ela não vale. 99, cuida da autonomia administrativa e financeira do judiciário. O artigo 100 é um artigo muito importante. Ele diz que é o que trata dos famosos precatórios. O que são precatórios? São as dívidas do poder público.
elas seguem todo o procedimento administrativo pelo qual elas são obrigatoriamente, seguindo as regras desse artigo, colocadas no orçamento da União do ano que vem para pagamento. Às vezes chega a demorar uns 3 anos esse procedimento no âmbito federal, porém, é algo muito importante porque é um dinheiro que sai, que efetivamente é feito o pagamento porque está no orçamento. Estados e municípios têm enfrentado dificuldades para honrar, para incluir no orçamento seus precatórios, por isso que tem algumas emendas constitucionais que tratam do assunto, as regras são muito objetivas e estão colocadas aí, vocês deem uma lida com cuidado nesse artigo 100. A partir daqui, nós vamos encontrar a composição dos tribunais, vocês vão ler a Constituição e vão encontrar o artigo 101, composição do Supremo Tribunal Federal, 102, a competência do Supremo Tribunal Federal, 103, o controle de constitucionalidade, a proposição. Temos no 103 a maior abertura já dada na história brasileira e talvez a mais ampla do mundo para o controle de constitucionalidade, tudo é sujeito a ser controlado, vamos falar um pouquinho mais disso no próximo encontro. Aqui a gente entra no Superior Tribunal de Justiça, também de ministros, agora veja, são 33 ministros para poder dar conta. E foi criada uma corte especial para poder dar conta do volume de processos entre esses 33. Na sequência, os tribunais, a Justiça Federal, a Justiça da União, né? O órgão da Justiça Federal, que nós já falamos. Os tribunais regionais federais têm no mínimo 7, veja, a Constituição chama de juízes, mas o tribunal, por exemplo, da 5ª Região, por regimento interno, determinou que vai ser chamado de desembargador federal. E a regra aqui, ó, do 5º constitucional colocado, e fora o 5º constitucional, os demais chegam lá por promoção. Temos vários professores do nosso curso que foram juízes do Tribunal Regional Federal, como por exemplo, atualmente o desembargador Edilson Pereira Nobre Júnior, era professor nosso, hoje é professor da UFPE, o ministro do STJ, Marcelo Navarro, também, que era professor nosso, e é do Ministério Público, entrou pelo 5º Constitucional no Tribunal Regional Federal da 5ª Região e depois foi nomeado ministro do STJ, o professor, que é professor do Departamento de Direito Público, Luiz Alberto Gugel de Faria, que era ministro, que era juiz federal aqui em Natal, foi promovido, foi nomeado desembargador do TRF 5ª Região e depois nomeado ministro do STJ também, e aposentou-se também o professor Francisco Barros, que era desembargador do TRF 5. Então, nós temos um histórico de grande participação na segunda instância da Justiça Federal aqui dos professores da UFRN. Então, nós temos a competência dos TRFs, e o 109 é muito importante porque eles trazem, como eu já mencionei para vocês, as competências da Justiça Federal. Certo? Causa entre Estado e estrangeiro, organismo internacional e município, causa em que a União foi interessada. Então, por exemplo, uma ação contra a UFRN, é a Justiça Federal que aprecia. São diversas hipóteses, disputa de direitos indígenas, causas relativas a direitos humanos. Então, são vários aspectos. Justiça do Trabalho, tem aqui a organização. É importante também lembrar que, só voltando aqui um pouquinho, quando fala aqui do STF, só localizar, está aqui. Há o artigo 103b, que constitui o Conselho Nacional de Justiça. Tá? O Conselho Nacional de Justiça, ele tem como função controle da atuação administrativa e financeira do judiciário e cumprimento dos deveres funcionais do juiz. Foi colocado na reforma do judiciário. Tá? Ele não tem atribuição jurisdicional. Voltando para onde nós estávamos, Justiça do Trabalho. Na Justiça do Trabalho, nós temos, ele não aparece lá quando fala do 5º, mas quando a gente lê aqui, a gente encontra um 5º entre advogados com mais de 10 anos de efetiva atividade e membros do Ministério Público do Trabalho. Também existe o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, que cuida da supervisão administrativa, financeira, orçamentária e patrimonial da Justiça do Trabalho. E a competência da Justiça do Trabalho, quais são as causas que ficam nela, artigo 114.
A justiça eleitoral aqui, com a composição da justiça eleitoral, juntas eleitorais, juízes eleitorais, TRE, TSE, a composição, veja a expressão juízes, 3 juízes entre os ministros do STF, isso aqui é a composição do TSE, 2 juízes entre o ministro do STJ, nomeação do presidente, e aqui tem as regras também de como é que vão ser compostos os tribunais regionais eleitorais. Depois, a organização da justiça militar e, por fim, a organização dos tribunais e juízes dos estados. Observe que o Tribunal de Justiça ele é o responsável pelo controle de constitucionalidade, está aqui, ó. Cabe aos estados a instituição de representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais. Então, o Tribunal do Estado ele também é um tribunal constitucional. Não uma corte constitucional, torno a dizer, mas é o órgão que exerce o controle que a gente denomina de controle abstrato de constitucionalidade das normas estaduais. A justiça militar, nós passamos rapidamente, mas é porque é muito objetiva, você tem uma instância local e da instância local vai direto para o Superior Tribunal Militar. É importante dizer que na justiça estadual, a justiça militar também existe. Essa daqui é a justiça da União, via de regra, mas tudo vai se aplicar também à estadual, mas na estadual você tem um juiz auditor militar, né, e um conselho de justiça. Veja, aqui você encontra no Tribunal de Juízes dos Estados. Compete à Justiça Militar Estadual, que julga justamente a Polícia Militar, que é do Estado, julgar os militares dos Estados nos crimes militares definidos em lei, né, e as ações judiciais contra atos disciplinares militares. Então, existe uma estruturação da Justiça Militar Estadual, constituída em primeiro lugar pelos juízes de direito e pelo Conselho de Justiça, que são compostos por juízes de direito. E, em segundo grau, é o Tribunal de Justiça. Eu gostaria só de fazer um adendo, que é o de que não existe hierarquia entre STF e STJ. O STF dá a última palavra sobre questões constitucionais. O STJ sobre questões infraconstitucionais. Você pode dizer, mas a Constituição é superior. Sim, mas nem todo debate é constitucional. Um debate sobre uma interpretação de uma lei, vai ao STJ, ele dá a última palavra e pronto. Ele é quem dá a última palavra sobre a interpretação daquilo ali. Ele não interfere na interpretação da Constituição, o STF não interfere diretamente na interpretação infraconstitucional. Então, não há essa hierarquia. Agora, processualmente, quando há recursos para os dois, o processo passa primeiro pelo STJ, depois segue para o STF. Primeiro analisa a questão infraconstitucional, depois analisa a questão constitucional. Vamos seguindo na Constituição? Curiosidades, dúvidas? Funções essenciais da Justiça. Observando a sequência da Constituição, nós temos a organização dos poderes, um título, no qual nós encontramos os capítulos do Poder Legislativo, do Poder Executivo, do Poder Judiciário, e um capítulo chamado Funções Essenciais da Justiça. Pela própria denominação, você já vê que não é um poder, não é um quarto poder na sequência, isso não está no artigo 2º da Constituição, nem está na organização dos títulos. Então, é um grupo de funções públicas, que é uma função, quando alguém exerce algo em benefício de outro objetivo maior, são funções exercidas para aumentar o quê? A justiça. Não é apenas o sentimento de justiça, mas agora o sentido é bem prático. O que é uma coisa essencial no direito? É aquilo que diz respeito à própria constituição do conceito, é algo nuclear, algo que descaracterizaria se não existisse. Então, esses elementos são essenciais para quê? Se você ler o capítulo imediatamente anterior do Judiciário, você vai notar que o título de todos os subcapítulos é Justiça Federal, Justiça dos Estados, Justiça do Trabalho. Então, aqui, funções essenciais da justiça significam elementos estruturais do poder judiciário. Sem isso, não existiria a função
do Poder Judiciário. Então, essas funções cuidam de levar justiça ao povo e não estão incluídas como os poderes. Antes, são como uma amálgama que liga os outros poderes e o seu objetivo é evitar a ampliação de conflitos entre os poderes. Podemos dizer, sem sombra de dúvida, que a falha no funcionamento do relacionamento entre os poderes, em boa medida, seguramente, é uma falha das funções essenciais da justiça. Vamos ver isso e compreender quando olhamos a composição dessas funções essenciais à justiça. São, portanto, atribuições que materialmente praticam atos que são enquadráveis como atos do judiciário, materialmente. Por exemplo, um membro do Ministério Público que faz uma denúncia criminal é uma petição inicial de um processo judicial. Isso não é um ato de execução, isso não é um ato de legislação, isso é um ato judicial, um ato de fazer de debater dentro de um processo uma questão jurídica. Isso é um ato materialmente jurisdicional. Mas administrativamente, todos estão situados na esfera do poder executivo. Ainda que com maior ou menor autonomia, maior ou menor independência, todos são incluídos na prestação anual de contas do presidente da República, todos compõem, de alguma maneira, a estrutura da administração pública indireta. Mas tem uma estatura constitucional própria, são funções essenciais da justiça, quase um poder. Quais são essas funções essenciais da justiça? O Ministério Público, aqui os artigos em que vocês encontram, com a redação da Emenda Constitucional 19, a Advocacia Pública, a Advocacia, que por contraposição aqui vamos chamar de privada, e a Defensoria Pública. Eis as funções essenciais da justiça. De maneira bem simples para dar a entender cada um, o Ministério Público, ele se ocupa basicamente de ações penais. A Advocacia Pública, ela faz o que em outros países é a justiça administrativa. A Advocacia Pública, ela cuida de manter a administração pública dentro dos padrões da legalidade. A advocacia privada, que distribui justiça entre a população, e a Defensoria Pública, que é a mais importante de todas, já que a Constituição, no artigo 5º, diz que prestará assistência aos necessitados. Não, a DCT diz que todos os brasileiros devem ter acesso à Constituição, e considerando a grande margem de pobres e miseráveis de nosso país e de pessoas que não sabem ler, se não for a Defensoria Pública, não existe acesso à Constituição, não existe conhecimento da Constituição, nem do direito, nem da justiça. Não existe ordem jurídica. Então, é muito importante a Defensoria Pública. Eu vou me concentrar aqui em falar mais da advocacia pública, nesse contexto aqui que eu vou apresentar a vocês, porque ajudará a ter uma noção boa do relacionamento entre os poderes. Mas não queria de deixar de iniciar pela advocacia privada. A advocacia privada, ela se caracteriza por levar à solução do problema. Nós temos uma visão do advogado como alguém que dá entrada em ação na justiça. Isso é a função do despachante. O advogado, ele tem a missão de resolver o problema de quem o procura. Ele pode, primeiramente, tentar uma autocomposição, que aí a primeira medida do advogado é o aconselhamento, seguida da tentativa de conciliação pura e simples. Se não deu certo, vai para a mediação. Se não, vai para a arbitragem, vai para um procedimento de justiça restaurativa. Em última instância, ele vai para o judiciário. Eu sei que muitos são treinados para isso, mas essa é a pior hipótese, é muito sem sentido. Você colocar uma pessoa que não conhece o problema, que talvez nem entenda do assunto, que é o magistrado, você chamar essa pessoa para decidir um problema entre você e outra pessoa, que vocês dois são os que mais entendem da coisa. Sabemos que há momentos em que se torna impossível o uso dos meios autocompositivos. Mas é aí que mora a qualidade do profissional, a qualidade do advogado para resolver isso. É por isso que os grandes escritórios contêm setores inteiros dedicados a ter técnicos de diversas áreas, desde a psicologia até a engenharia, porque eles se especializam naquilo.
Uma sentença arbitral dada por um advogado tem a mesma força que uma sentença dada por um magistrado. Então, é muito mais interessante você procurar um procedimento arbitral do que judiciário. E você pode escolher uma pessoa que seja expert naquele problema para resolver a demanda. Então, a advocacia privada tem esse grande papel e uma profissão liberal, cujos profissionais têm que estar inscritos num órgão fiscalizador do exercício das profissões liberais, que é considerado serviço público federal, que é a Ordem dos Advogados do Brasil. Vamos aqui em frente. Já mencionei isso a vocês, os poderes do Estado, isso dá bem a noção do quadro, são independentes e harmônicos, legislativo, executivo e judiciário. A função essencial justiça, falei agora da semântica das palavras, e elas representam a modernização da função judicial. O judiciário não precisa ficar naquela postura de séculos atrás, parado, usando um princípio da inércia, que parece até uma crítica a esse nome, esperando que a demanda venha até ele. Por outro lado, o magistrado também não pode sair, ei, você aí que fez isso é errado. Não, isso violaria o dever de imparcialidade, que nós falamos já sobre isso quando tratamos do judiciário. Então, eu tenho outras funções que são as responsáveis por levar adiante isso. No caso da advocacia pública, o 131 da Constituição vai dizer que ela é a instituição que representa e que exercita a União e exercita as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Executivo. Isso não é advocacia de governo, do governo. Eu assessoro o presidente. Não, é o poder executivo, é uma advocacia de Estado. Todo cidadão tem direito a ter um advogado público independente, porque é a advocacia pública que vai coordenar, por exemplo, a cobrança das dívidas, dos impostos. É quem fiscaliza. Os impostos estão sendo cobrados? Está havendo sonegação fiscal? Tem alguma inadimplência? Alguém está sonegando imposto ao poder público? Alguém roubou algum bem do poder público e não devolveu? Tudo isso é advocacia pública, que cuida da arrecadação de valores, que cuida de buscar fraudes ao INSS e reaver o patrimônio público. Então, a garantia do cidadão que haja uma advocacia pública independente. É uma garantia do cidadão, né, para ele não ser perseguido, para outros não serem privilegiados, e para garantir que a administração, enquanto o judiciário não pode chegar diretamente autonomamente e dizer, ei, tem uma jurisprudência aqui, você não pode estar fazendo isso, não. O advogado público pode chegar e dizer, opa, esse ato aqui é contrário à jurisprudência, não pode ser realizado, não pode ser feito. Então, isso é papel da advocacia pública. Se há muita demanda contra a União, isso, entidades indiretas no judiciário, imaginem que isso é só a ponta do iceberg do que a advocacia pública consegue diminuir. É que a AGU, ela trabalha de uma maneira racionalizada, ela não atua em boa parte das demandas localmente, tipo, a demanda é do Rio Grande do Norte, é quem está no Rio Grande do Norte. Na época do processo eletrônico não tem sentido para isso, a atribuição é dividida em equipes que se espalham pelas regiões e pelos estados. Então, pode acontecer de uma demanda daqui ser atribuição de uma equipe regional. Feito que um procurador aqui do Rio Grande do Norte pode pegar uma ação da Paraíba, de Alagoas, de Sergipe, para cuidar, alguém de lá pode pegar uma ação daqui também. Como? Isso pode cair em alguém que seja do próprio Estado, mas que é uma coisa que o judiciário vai chegar nisso. É muito sem sentido você sobrecarregar alguns magistrados com uma demanda que é rigorosamente igual ao outro que mora na comarca vizinha e tem uma demanda menor naquela outra comarca, quando os dois têm a mesma competência, a mesma habilidade, poderiam estar resolvendo isso e dando vazão às demandas do cidadão. Há as questões que é importante que seja alguém daquele local, mas há questões em que isso não interfere. E nós tínhamos dificuldade devido à multiplicidade de sistemas diferentes do Poder Judiciário e da grande heterogeneidade de estruturas existentes no Judiciário. Alguns locais com uma superestrutura, outros locais completamente sem estrutura, e nós não tínhamos como ter atuações padronizadas para resolver todos os problemas. Isso acabava gerando entraves no funcionamento. A gente quebra a ideia da territorialização, que é muito típica da época de processo físico. Isso aqui é só uma curiosidade, eu fui conferir, tinha sido revogado, mas voltou a vigorar com o governo atual. O advogado-geral da União, que é um cargo constitucional, é tratado como ministro. Ele não é ministro, ele é o advogado-geral da União. Se não existisse o nome ministro,
ele continuaria existindo do mesmo jeito, porque é um cargo constitucional, é a chefia de uma função essencial à justiça. Uma função essencial à justiça não pode ser ministro do presidente em hipótese alguma. Isso é absolutamente inconstitucional, dispensa comentários, mas é tratado como se fosse. Né? E isso aqui fica muito claro, porque ele é ministro, olha só que fraude à Constituição prevista por escrita e comprovada. O advogado será ministro até que aprova uma emenda constitucional para incluir ele nesse rol aqui do artigo 102. Sabe o que é? Até dar foro privilegiado. Ele só é chamado ministro para poder ter foro privilegiado. E até hoje continua de uma maneira muito vergonhosa dessa maneira. Aqui é um dispositivo que fala dos procuradores dos estados e Distrito Federal. O ADCT fala de um assunto que já vão migrando agora para o Ministério Público. Quando foi criada a advocacia pública, em 1988, isso é criação brasileira e é uma criação louvável e elogiável internacionalmente. Quando foi criada a advocacia pública, ela é uma divisão do Ministério Público. É que nem STF e STJ. O Ministério Público foi dividido entre um órgão que em 88 recebeu o nome de novo de Ministério Público, mas não é mais o mesmo de antes. É um órgão novo que, inclusive, cuida de direitos de pessoas com deficiência, pessoas com necessidades especiais. Foi criado esse órgão chamado Ministério Público e foi criado um órgão chamado Advocacia Pública. Os dois juntos é o que no mundo todo se chama, e se chamava no Brasil até antes de 88, de Ministério Público. Então, o Ministério Público e a Advocacia Pública têm a mesmíssima natureza jurídica, ambos são fiscal da lei. Só que o Ministério Público, que nós temos depois de 88, é um órgão que atua junto à sociedade diretamente e a Advocacia Pública atua internamente à estrutura do governo. Porque antes você tinha a mesma pessoa que entrava com ação contra o governo, o Ministério Público, era quem, isso antes de 88, também defendia o governo, o Ministério Público. E é muito importante defender o governo, porque é nosso patrimônio. Defender o poder público, não o governante, porque é uma advocacia de Estado, não qualquer ato que seja praticado, mas é um direito do cidadão. Basta vocês saberem que você pega ações contra o poder público que pedem valores estratosféricos, sem qualquer sentido, que se não tiver uma defesa, fica desse jeito. E o índice de sucesso e de vitória é muito elevado da advocacia pública, ao contrário do que se imagina. Muitas vezes diz, por que o poder público recorre se ele perde? Ele não perde. A quantidade de ações desprovidas de fundamento é muito grande, é imensa. As únicas que causam essa sensação são aquelas ações de massa, que atingem, faz-se um ato do Poder Público Federal, atinge-se milhares de pessoas, e milhares de pessoas entram na justiça, e nem sempre, mas muitas vezes a justiça dá ganho de causa, então você visualiza aquilo numa grande extensão. Mas há um universo muito grande de ações, inclusive dando entrada em ações, para defender as políticas públicas. Quando eu coordenei a divisão de políticas públicas aqui no Estado, essa é uma matéria finalística, nós entramos com muitas ações, né? E quem me sucedeu também, com certeza já deve ter dado entrada em várias, mas ações para defender a UFRN, ações para garantir abastecimento de água, nós damos entrada em ação para garantir atendimento hospitalar, todas as medidas que forem necessárias para garantir o cumprimento das políticas públicas quando, por algum motivo, a empresa que tinha que fornecer um produto não fornece, um particular cria embaraços a direitos dos cidadãos. Então, é uma atuação muito dinâmica. E, principalmente, hoje em dia eu estou na cobrança e recuperação de créditos, nós cuidamos exatamente da arrecadação do patrimônio público, muitas vezes desviado. Pesquisar, buscar patrimônio no Brasil, no exterior, laranjas, do que for, para recuperar o patrimônio público. Agora, por lei, a atuação não pode ter divulgação, exceto se autorizada. Não pode haver, divulgação pode, não pode haver, por exemplo, entrevistas, nada desse tipo. É interessante, né? É uma lei que proíbe a manifestação do advogado público sobre as questões a seu cargo, exceto se pelos superiores. Bom, então, aqui eu vou falando também um pouco da advocacia privada, quais são as atividades da advocacia, né, que vale tanto para a pública quanto a privada.
O advogado é indispensável à administração da justiça. Ele é do judiciário, não existe justiça sem o advogado. Ele presta serviço público e exerce função social, o advogado. Olha o que o Supremo já disse. O advogado converte a sua atividade profissional, quando exercida com independência e sem restrições, em prática inestimável de liberdade. Incumbe ao advogado neutralizar os abusos, fazer cessar o arbítrio, exigir respeito ao ordenamento jurídico e velar pela integridade das garantias outorgadas a quem lhe confiou a proteção. Tem uma outra decisão aqui que eu gosto. A proclamação constitucional da inviolabilidade do advogado por seus atos e manifestações no exercício da profissão traduz significativa garantia do exercício pleno dos relevantes encargos cometidos pela ordem jurídica a esse indispensável operador de direito. A garantia da intangibilidade profissional do advogado não se reveste de valor absoluto, né? Porque tem limites na lei. A própria Constituição vai dizer que pode ter a lei, é a lei, o Estatuto da Advocacia e do AB. Então, é preciso que o exercício regular e legítimo da advocacia para ter direito à proteção da inviolabilidade. Vamos avançando. Eu vou pular aqui esse histórico da advocacia pública para valorizar o tempo de vocês, para mostrar isso aqui. Falando da advocacia pública, né, nós temos diversos cargos que, na verdade, são a mesma estrutura de carreira, de remuneração, tudo, mas tem atribuições diferentes, para vocês saberem, já que nós trabalhamos no direito com uma quantidade de nomenclaturas de cargos muito grande. Então, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, da União, a Procuradoria-Geral Federal e a Procuradoria-Geral do Banco Central. Aqui trabalha o cargo chamado Procurador da Fazenda, um cargo que existe desde o Império. Função de cuidar dos tributos federais, judicial e extrajudicialmente. Procuradoria-Geral da União defende a administração pública no que não for tributário. A administração pública direta da União. A Procuradoria-Geral Federal, a mesma coisa da Procuradoria-Geral da União, só que a Procuradoria-Geral Federal defende a administração indireta. São mais 160 autarquias e fundações. Então, aqui entra o FRN, o FESA e FRN, FUNASA, Anvisa, Anatel, ANP, ANTT, certo? Todas as autarquias que vocês puderem imaginar, IBAMA, ICMBio, que exige um grau de conhecimento e de especialização que só com essa estrutura se tornou possível no Brasil. Você, por exemplo, tratar de uma questão envolvendo a Comissão Nacional de Energia Nuclear, ou o Fundo de Construção de Casas para o pessoal da Marinha. São questões muito diversas entre si. Regulação econômica de contratos de telecomunicação. Regulação econômica de contratos de petróleo. É muito diverso, exige especialização, pessoas que são capacitadas e entendem daquele assunto em profundidade. E, portanto, a Procuradoria-Geral Federal tem toda essa divisão, coisa que, às vezes, fica difícil dentro de uma estrutura como o judiciário, você pegar um juiz que vai pegar a ação de qualquer demanda dessas. Aqui, o cargo que ocupa chama-se Procurador Federal. Aqui se chama Advogado da União. E aqui eu tenho Procurador do Banco Central. O Procurador do Banco Central atua, basicamente, em questões que envolvem as atuações do órgão que o nome indica. Câmbio, comércio internacional, emissão de moeda, mercado financeiro, tudo isso é cuidado pelo Procurador do Banco Central. Então, vejam que assume um grau de complexidade muito elevada e que, assim, possibilita ser uma verdadeira justiça administrativa, cuidando dos interesses do cidadão, né, e dos interesses do Estado, do ponto de vista jurídico. Estou avançando aqui. Uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção, vou chamar muito rápido, o Advogado-Geral da União, ele tem um status de controle de constitucionalidade. Ele atua diretamente no Supremo Tribunal Federal e representa todo um mecanismo paralelo de controle de constitucionalidade. Ele tem essa atribuição, certo? Ele fixa a interpretação da Constituição a ser uniformemente seguida pelos órgãos e entidades da administração federal, unifica a jurisprudência administrativa.
Quando a gente vai falar sobre a compliance, a advocacia pública é quem participa da elaboração das sanções a serem aplicadas. A Lei 3.140 estabelece câmaras de solução administrativa de conflitos, para que o conflito não vá ao judiciário e seja resolvido administrativamente. Na ação civil pública, quem entra com a ação civil pública? O Ministério Público, Defensoria Pública, e isso aqui é a advocacia pública, porque é quem representa, a lei é anterior a 88. Né? Professor, eu tenho uma dúvida. Duvide. Mais uma. Clara. Pode falar. Você acabou de falar sobre os acordos e tal, que tem uma parte específica da lei que é para que evitem que isso chegue no judiciário, né? Mas para fazer esses acordos é preciso entrar na justiça de alguma forma, né? Fazer alguma petição. Porque... Não. É extrajudicial mesmo. Pronto, é isso que eu tenho dúvida. Como é que isso acontece? Tipo, eu sei que tem um pessoal aqui de arbitragem, que estuda arbitragem, então talvez eles tenham mais contato com isso, mas eu não faço a menor ideia de como isso aconteça. E nem sei se a gente tem uma parte do curso que fala sobre isso, que eu acho muito importante, mas eu não vejo muita gente falando. Eu dou aula sobre isso na especialização, na graduação não sei realmente qual a disciplina que cuidaria disso. Né? Mas é o seguinte, o acordo, ele é feito sempre, ele tem validade de sentença. Um acordo assinado pelas partes é título executivo extrajudicial. Isso significa que as partes são livres para assinar um documento. Quando você faz um contrato de compra e venda, compra qualquer coisa numa loja e assina ali, aquilo é um acordo. Então, você também pode chegar perante a administração e fazer um acordo sobre um direito seu. O problema é que nós não temos essa tradição. E hoje em dia, eu até fiz uma palestra dia desses, justamente sobre consensualidade na administração pública, explicando que é dever da administração fazer acordos e resolver os problemas. Mas as pessoas têm muito receio, têm medo de fazer, porque é algo que não encontra muita explicação, é psicológica. Nós ainda não eliminamos completamente o medo da ditadura e o receio de estar sendo acusado de favorecer pessoas. Mas veja o caso da Vale do Rio Doce, com as barragens que cederam lá em Minas Gerais. Foi acordo que determinou as multas a serem pagas e tudo ali, e todo o procedimento que a Vale está fazendo. Foi acordo mediado pela AGU. Não sabia. Então, é possível, você tem um problema na UFRN, você pode fazer um acordo com a UFRN. Não há o hábito, porque geralmente o administrador gosta que as coisas sejam feitas padronizadamente e tem medo de, fazendo no varejo, gerar problema e prefere jogar a culpa o trabalho para o judiciário, que, por sua vez, vai fazer do varejo também. São vários juízes decidindo cada um de um jeito. É verdade. O administrador, às vezes, tem medo de fazer e depois ir para o judiciário dizer que o que ele fez não podia ser feito, e aí ele ter que ser responsabilizado. Mas quando você tem a advocacia pública atuando e uma assessoria, não há esse receio. Porque a coisa é analisada, se pau é pau, pedra é pedra. Tem direito ou não tem direito? É um medo do administrador de assumir o encargo que lhe foi dado. Esse é o grande problema. Mas observe o que diz essa medida provisória que está em vigor até hoje. Quando há uma controvérsia jurídica, certo? Envolvendo a administração indireta, quem vai ser ouvida é a Advocacia Geral da União, que vai adotar as providências. Significa que essas controvérsias não vão ao judiciário. Controvérsia entre entes da administração federal. Elas vão para a Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal, a CCAF. Certo? Veja, aí eu estou colocando outros dispositivos só para vocês terem ideia do papel da AGU. Então, a Câmara de Conciliação e Arbitragem é quem faz a arbitragem entre entes públicos federais. Tem muitas ações. No tempo que não existia CCAF, eu dei entrada em ação da UFRN contra a União, discutimos propriedade de imóveis públicos, a Polícia Federal queria um imóvel, eu defendi que era da UFRN, outras vezes eram litígios contra o Estado, órgãos públicos que tinham fornecido insumos para o UFRN, e não tinham cumprido o contrato, então a gente entrava com ação para exigir isso. E hoje em dia isso não existe. Hoje em dia isso é solucionado. Porque não tem sentido eu botar
um advogado público federal que é remunerado pela União, numa sessão de julgamento em que do outro lado vai estar sentado, por exemplo, o Ministério Público Federal, remunerado pela União, quem vai cuidar da causa do outro ente vai ser, por exemplo, um advogado da União, remunerado pela União, e quem vai julgar é um juiz, que é uma pessoa também concursada num concurso com a mesmíssima dificuldade, com a mesmíssima exigência, e remunerado também pela União. Não tem sentido movimentar tudo isso. É muito mais sentido você bota um representante da União para defender um interesse, um advogado público, um outro advogado, na verdade não são só dois, sempre é uma comissão, né? Mas simbolizando aqui os lados, representando o outro interesse, e eles vão dialogar sem perturbações nem comprometimentos emocionais para ver qual é a solução mais justa, mais correta, mais jurídica para aquele caso. Feito isso, é redigido a arbitragem, a sentença arbitral, que é submetida ao advogado-geral da União, que assina e fica valendo. É assim que é resolvido grandes questões. Eu já atuei em questões que foram levadas à solução da ANP envolvendo contratos bilionários. E ninguém debate judicialmente, ninguém leva, porque realmente é melhor a solução. Rápido, ágil, econômico para o Estado, não gera maiores custos, não entulha o judiciário. Melhor do que você colocar no judiciário com uma pessoa que nunca entendeu, por exemplo, de engenharia de petróleo, nem de análise econômica de contratos, para trabalhar com isso, para depois isso ir para um tribunal em recurso, que depois vai recorrer, 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 e levar décadas para solucionar esse litígio. Tanto que não tenho notícia de ataques judiciais a esses laudos arbitrais. As sentenças, laudo não. Sentença. Eu gosto dessa frase aqui, né, sobre as carreiras, qual o papel das carreiras jurídicas de Estado. É essencial e fundamental a atuação das carreiras jurídicas na democracia. Não existe liberdade sem juiz isento, direitos sem defensor público, segurança sem delegado, cidadania sem Ministério Público, futuro jurídico sem professor, voz sem advogado, efetividade da atuação jurídica sem as carreiras jurídicas de apoio, né? E não existe república sem advogado público. Então é um conjunto, eu não tenho como abrir mão de nada disso. E é nisso aí que se inserem as funções essenciais da justiça. O advogado público vai levar as questões do judiciário para a administração e dizer, ó, o judiciário atua desse jeito, é ele que fixa a interpretação, então tem que ser desse jeito aqui. E ele vai levar as questões da administração para o judiciário. Olha, essa questão é complexa, mas funciona assim, assim, assado, está aqui o laudo técnico, está aqui como é que foi fixado o preço, o valor do reajuste do plano de saúde, foi seguindo esse critério, funcionou dessa maneira, a questão técnica é essa que está. E pronto. Dificilmente, quando nós apresentamos as questões técnicas, a advocacia pública perde uma ação. Porque, às vezes, os argumentos são muito emocionais, que tem isso, que é corrupção, é isso, aquilo. Até quando você mostra os dados técnicos, não, é porque é assim, assim, assado, o juiz compreende a situação. Então, eu vou iniciar o nosso próximo encontro falando de uma função essencial à justiça, que é a matriz disso tudo que nós conversamos, que é o Ministério Público. Já falei das denominações dos cargos da advocacia pública, procurador federal, procurador da Fazenda, advogado da União, procurador do Banco Central. E outra grande conjunto de denominações que nós temos é no Ministério Público. Então, no nosso próximo encontro, eu inicio falando sobre o Ministério Público para essa orientação de estudo de vocês. Até porque eu faço questão de me demorar nesses artigos que falamos até agora, já que são as funções que vocês provavelmente vão exercer. A grande probabilidade, nessas que eu mostrei agora aí, uma delas ser a atividade, faltou ainda a atividade do notário, que é fundamental para a segurança jurídica, para avalizar a segurança dos atos jurídicos. Então, isso tudo contribui para a compreensão do universo jurídico. Só eu agradeço
toda a atenção de vocês. Foi bastante conteúdo hoje. Esse final de semestre nós temos muito conteúdo nessa unidade, não é diferente. Qualquer coisa, podem enviar suas dúvidas. Tudo bem? Atingimos nosso horário. Desejo uma ótima continuidade de dia para vocês. Uma boa tarde. Está se aproximando.